Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a paz de Cristo esteja com você hoje. Que o Espírito Santo abra agora o seu coração para receber a palavra que Deus preparou especialmente para você. Meu nome é Leandro Bessa e todos os dias eu venho aqui trazer o Evangelho do dia com uma reflexão profunda, capaz de mudar a forma como você enxerga a sua vida. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. Ative o sininho porque todos os dias existe uma mensagem diferente que Deus quer falar diretamente ao seu coração. Hoje é dia 18 de dezembro, quinta-feira, nós estamos a poucos dias do Natal e o Evangelho de hoje nos leva direto ao coração do mistério que estamos prestes a celebrar, o nascimento de Jesus. Mas hoje não é sobre manjedoura, hoje não é sobre os reis magos, não é sobre os pastores, hoje o Evangelho nos coloca dentro da casa de José, dentro do coração de um homem justo e silencioso que estava prestes a tomar a decisão mais importante da vida dele. Uma decisão sem aplausos, uma decisão sem explicações, uma decisão que exigia confiança quando nada fazia sentido. Por isso eu te convido a vir comigo ouvir essa palavra. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, que tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos leva para dentro de uma casa simples, uma casa onde tem um homem chamado José. Naquele momento não tem anjo ainda, naquele momento não tem resposta, não tem explicação, só tem José e uma notícia que muda tudo. A notícia é que Maria está grávida e José sabe que aquele filho não é dele. Ali naquele instante o mundo dele para. Os planos que ele tinha, o futuro que ele imaginava, a vida que ele achava que estava construindo, tudo fica suspenso no ar. Nada faz mais sentido como antes. E agora eu quero que você imagine essa cena de verdade. Não como um texto bíblico distante, mas como vida real. Como se fosse hoje, como se fosse com você. Se José assumisse Maria, todo mundo iria olhar para ele. Todo mundo iria cochichar, iria apontar. Ele seria marcado para sempre, porque naquela cultura, assumir uma mulher grávida de outro homem significava carregar vergonha pública. Significava perder credibilidade, ser visto como alguém fraco ou cúmplice do pecado. José passaria a vida inteira sendo olhado com desconfiança. Nada do que ele dissesse seria plenamente respeitado. Mas ele tinha outro caminho. Se José resolvesse expor Maria, se ele dissesse publicamente que aquele filho não era dele, a situação de Maria seria ainda mais grave.
Ela poderia ser rejeitada pela própria família. Ela poderia ser excluída da comunidade. Ela poderia ser humilhada em praça pública. Porque uma mulher grávida fora do casamento naquele tempo não era apenas motivo de fofoca. Era uma condenação social real. Maria poderia perder tudo: a proteção, a dignidade, o futuro e até a própria vida. E aí existe um terceiro caminho. É o que o José escolheu inicialmente, que era ir embora em silêncio, sem expor Maria, sem acusar, sem escândalo. Mesmo assim, Maria ficaria sozinha, ficaria vulnerável, grávida, dependente da misericórdia dos outros. E José desapareceria da história carregando para sempre uma dor que ninguém veria, um peso que ninguém reconheceria. Percebe? Não existe caminho sem dor. Não existe uma decisão sem consequência. Aquela escolha machuca alguém, inclusive ele mesmo. José está preso num dilema impossível. E é exatamente assim que muitas decisões da nossa vida são. A gente olha para os lados e percebe que não existe opção perfeita. Existe apenas a escolha que a gente consegue fazer com o coração que tem naquele momento. A Bíblia diz que José era um homem justo. E essa justiça não aparece em palavras bonitas, ela aparece na forma como ele sofre. Ele poderia se defender, ele poderia se proteger, ele poderia dizer: isso não é problema meu, e ninguém o condenaria por isso, a lei estaria do lado dele, a sociedade estaria do lado dele. Mas ele escolhe, ele olha para Maria e escolhe não ferir Maria. Ele escolhe perder para não machucar. Ele escolhe o silêncio para não destruir uma vida. Ele escolhe carregar a dor sozinho. Imagina as noites desse homem, sem sono, pensando, revirando tudo por dentro, tentando entender o que Deus queria dele naquele momento, onde Deus está nisso tudo. E o Evangelho diz algo muito forte, que enquanto José pensava nisso, observe, Deus não fala antes, Deus não interrompe o sofrimento, Deus espera. Porque Deus respeita o tempo do coração humano. Ele deixa José amadurecer a decisão, ele deixa José carregar e chegar ao limite da própria força. E só então Deus entra. Como um discurso longo? Não. Com todas as explicações? Não. Com uma frase simples: José, não tenhas medo. 4 palavrinhas. José, não tenhas medo. Porque o maior inimigo de José ali não foi o escândalo, foi o medo. O medo de errar diante de Deus, o medo de assumir algo que ele não pediu, o medo de confiar sem entender. E Deus pede tudo. Recebe Maria. Recebe essa história, recebe esse mistério, recebe esse filho que não é seu, mas eu te escolhi, eu confiei em você. Ele foi confiado a você. E olha que lindo, José acorda, o Evangelho não registra nenhuma palavra dele, nenhuma pergunta, nenhuma reclamação. O Evangelho registra apenas uma atitude. Ele faz. É assim que Jesus entra no mundo. Jesus não entra no mundo pelo barulho, não no controle, mas dentro da obediência silenciosa de um homem comum. O Emanuel, Deus conosco, nasce sustentado por alguém que não precisou entender tudo para ser fiel. Ele apenas precisou obedecer a Deus. E esse evangelho é para mim e para você, meu irmão. É para mim e para você, minha irmã. Para quando a vida nos coloca diante de escolhas que ninguém gostaria de fazer. Para aqueles momentos em que a gente percebe que fazer o certo não é o caminho mais fácil, nem o mais confortável, nem o mais compreendido.
é para quando obedecer a Deus começa a custar caro. Quando o preço é o silêncio, quando o preço é a perda de algo que a gente amava, quando o preço é ser mal interpretado, julgado, esquecido, quando o preço é seguir em frente sem aplauso, sem explicação, sem garantia nenhuma. Esse evangelho é para quando a gente entende que algumas escolhas não fazem e não trazem recompensa imediata. Esse evangelho é para quando a gente entende que algumas escolhas não trazem alívio na hora, não resolvem tudo de uma vez, não mantêm o coração inteiro diante de Deus. Às vezes Deus não muda a situação como a gente espera. Às vezes Ele permite que a situação continue para mudar a gente por dentro, para nos amadurecer, para nos ensinar a confiar sem controle, para nos libertar da necessidade de entender tudo. E a paz não vem antes da escolha. A paz não vem durante a dor. A paz vem depois. Depois que a gente obedece, depois que a gente entrega, depois que a gente confia. E é uma paz diferente. Não é a paz de quem resolveu tudo. É a paz de quem sabe que não está sozinho, que Deus está ali mesmo quando o caminho ainda dói. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Uma escolha que ninguém vê, uma decisão que você ainda não contou para ninguém, um passo que se você der vai te custar alguma coisa. Talvez não dinheiro, talvez não status, mas paz momentânea, reconhecimento, controle. Talvez você esteja como José, pensando em silêncio, revirando tudo por dentro, tentando encontrar um caminho que não machuque ninguém, mas que também não te destrua. E talvez hoje Deus não esteja te dando respostas claras, porque antes da resposta, Ele quer te dar confiança. Por isso, antes da gente entrar em oração, eu quero te convidar a fazer um gesto simples, mas muito profundo. Não é para mim, é entre você e Deus. Se essa palavra tocou a sua vida, escreve aqui nos comentários com seu nome, o nome da sua família, ou com aquilo que você está vivendo agora. Senhor, eu confio mesmo sem entender. Senhor, eu confio mesmo sem entender. Ore pela sua família, fala: Senhor, a minha família confia mesmo sem entender. A minha saúde confia mesmo sem entender, os meus negócios confiam mesmo sem entender. Não escreve como quem já resolveu tudo, escreve como quem está entregando, como quem está dizendo: eu não sei o que vai ser, mas eu confio. Amém? E mais uma vez, se você ainda não faz parte dessa corrente de oração, clica aqui embaixo na palavra inscrever-se e ative o sininho e vem fazer parte dessa família. E agora, devagar, sem pressa, eu quero entrar em oração com você. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, nós chegamos diante de Ti do jeito que estamos, com o coração cansado, com pensamentos confusos, com decisões que pesam mais do que a gente gostaria de admitir. Assim como José, muitas vezes a nossa vida foge do controle. A gente faz planos e de repente tudo muda. A gente tenta ser fiel e mesmo assim sofre. A gente quer fazer o certo, mas não sabe qual é o próximo passo. Hoje nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. O medo de errar, o medo de perder, o medo de confiar e se machucar, o medo de obedecer e não ser compreendido. E agora, Pai, eu rezo por essa pessoa que está comigo nessa oração. Essa pessoa que está comigo nessa família, nessa corrente de oração, essa pessoa que clicou na palavra inscrever-se, essa pessoa que curtiu essa homilia para que mais corações pudessem ser alcançados, essa pessoa que declarou com fé aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada vida, por cada família, por cada história. O Senhor conhece o coração dessa pessoa melhor do que qualquer um.
O Senhor sabe o que essa pessoa está vivendo em silêncio, o Senhor sabe das escolhas que ela precisa fazer, o Senhor sabe das noites que ela deita sem resposta e acorda com o mesmo peso no peito. E é por isso que eu te peço, Senhor, entra nesse lugar profundo do coração. Acalma onde só tem ansiedade, sustenta onde já falta força, dá coragem para obedecer mesmo com medo e paz para confiar mesmo sem entender. Que o Emanuel, Deus conosco, nasça também nas decisões silenciosas dessa pessoa, nos sims que ninguém aplaude, nos passos dados no escuro, nas escolhas feitas com fé mesmo quando dói, e com confiança simples, quase frágil, mas verdadeira, a gente reza juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com carinho, a gente se une a Maria e a José e reza devagar com o coração aberto, entregando o nosso dia, o controle, às mãos da Mãe, que intercede por nós. Em nome do Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Emanuel, Deus conosco, te acompanhe hoje, nas tuas decisões, nos teus medos, nos teus silêncios. Que você lembre, ao longo do dia, você não está sozinho, Deus está com você. E se essa palavra falou com você, deixe um amém aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está vivendo uma decisão difícil, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que a paz do Senhor esteja convosco, que o Senhor Jesus te acompanhe. Vai com Deus. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vai com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.